Então, meu filho, você me desculpa, porque o jeito que você está sendo filho, eu estou sendo mãe. Mas à medida que a gente vai passando pelas fases, principalmente depois dos 21 anos, a gente vai consolidando esse mundo interno nosso, né? Esse eu espiritual, esse eu da identidade. Às vezes falta você colocar o limite, mas o limite profissional nem sempre é possível. E com essa maturidade, a maturidade de saber o limite. Então, muito bem-vindos ao primeiro episódio do programa Entre Nós, do canal Sintonia. Eu tô muito feliz com essa nova temporada, novo cenário e com convidadas especiais. Gente, é um privilégio quando a gente chama a pessoa e dá tudo certo, quando entra nessa sintonia. Então, hoje a gente tem a honra de receber aqui no programa Miralda, Dani, Sabine e Ju Frange. Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, profissão, tal, que a gente vai entrar nesse tema, que a gente vai começar com limite sem culpa, que pega muita gente aí que eu sei, e a gente vai entrar aí com profundidade, um pouquinho, cada uma na sua área e com a sua alma, porque além de tudo somos mulheres, temos almas aí gritando, independente de profissão, que é isso que eu gosto. Vamos lá, Miralda, conta um pouquinho da sua história. Bom, eu sou promotora de justiça aposentada, eu trabalhei durante 30 anos no Ministério Público de Minas Gerais e então aí há 4 anos eu me aposentei e resolvi encarar um outro desafio, que é montar uma empresa que se chama Consenso, que trabalha com mediação e arbitragem. Sou mãe de 2 filhos que estão na faixa dos 18 e 20 anos, desafio grande, uma geração diferenciada aí. E casada há 25 anos. Muito bem, muito bem-vinda. Muito obrigada, te agradeço. Viu? Foi muito bom receber esse convite, fiquei muito feliz e muito honrada de estar aqui. Não, vamos conversar muito. Dani já conhece também a Dani, já fizemos os processos juntos. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Marina, eu sempre falo assim, que eu vim nesse mundo para desenvolver pessoas, sabe? Então, assim, eu estou muito feliz por estar aqui, porque eu acredito que esse conteúdo pode trazer, conhecimento para as pessoas, reflexão, mas eu sou psicóloga, então eu falo que para ajudar a fazer esse desenvolvimento de pessoas, eu fui estudar psicologia, eu me especializei em gestão de pessoas, além disso também eu sou educadora na universidade, já estou aí para 29 anos, e também eu sou empreendedora, eu tenho um cowork para promover conexões entre pessoas, para produtividade maior, para oferecer espaços lá na Agrega Cowork. Maravilhoso, já conheço. E Ju Frange, conta um pouquinho para nós, quem ainda não conhece? Bom, é engraçado porque eu recebo muito essa pergunta, Ju, onde você está, Mas eu sou administradora, gestora comercial, a minha história é de 30 anos aí na área de vendas também e comunicadora, porque eu sempre comuniquei os produtos e as empresas que eu trabalhei, Então, vim de um segmento de medicamentos, que foi um super desafio, me desenvolvi enquanto vendedora muito ali. Depois voltei para Uberaba, depois de 15 anos em Goiânia, e aceitei o desafio do mercado do design, onde eu fiquei quase 12 anos numa indústria, uma das maiores indústrias do mercado moveleiro de alto padrão do Brasil. E agora estou num novo momento com você, Estou como diretora executiva comercial do canal Sintonia, nesse projeto, nesse desafio com a Mar. Muito feliz também de estar aqui, de estar vivendo essa transição e poder bater esse papo, Sou mãe da Júlia e da Sofia, 27, 18 anos, Estou aí nesse desafio também como mãe, porque independente da idade, a gente sempre é mãe. Que maravilha, quanta história, meninas? E o nosso tema é o limite sem culpa. Como não levar culpa nas nossas decisões. E eu queria entender de vocês, assim, um pouquinho de cada uma. O corpo, você acha que a gente está conseguindo entender o não limite, às vezes, no próprio corpo? Ele fala com a gente, tipo... a gente vê muita gente exausta, cansada, a questão das depressão. Será que é alguma coisa, é falta de pôr limite? Como vocês enxergam isso?
Eu acho que a mulher é muito cobrada, né? Ou ela é muito cobrada por ela mesma, A gente talvez. se cobra, eu acho que é a né? gente que se mais cobra, do que eu acho que né? a sociedade. Eu acho que sim. Mas é importante a gente colocar um limite, entender, até para não cair em armadilhas, né? Então, eu acho que a gente precisa ter o bom senso, colocar limite, não exagerar em nada para o nosso corpo e para as nossas atividades mesmo, né? Eu acho que a gente precisa ter limites, mas não é fácil, porque quando você está na roda viva do trabalho, por exemplo, né? Aquilo as pessoas, eu preciso de tal coisa, eu consigo, eu consigo. E você vai falando, não e o trabalho, dizer não, né? E o trabalho vai te absorvendo. Mas isso é muito perigoso, porque é uma armadilha, porque você tem outras áreas que também precisam ser muito cuidadas, que é, por exemplo, a família, o próprio corpo, né? Então, assim, acho que tudo passa pelo bom senso e equilíbrio. E não é fácil o equilíbrio. Exatamente. Essa luta constante, né? De entender realmente o momento. Eu acho que o corpo fala muito. É o primeiro sinal, talvez, dessa exaustão, né, que você está falando. Então, a exaustão física e mental. Eu percebo uma mudança física de um tempo para cá. Porque se antes a corrida de 10, 12 quilômetros era tranquila, hoje é um pouco mais desafiadora, né? Então, tem a questão da exaustão física, mas aí a gente procura muito trabalhar a mente o tempo inteiro, né? O mental. Porque aí você pensa, não, eu consigo. Aí eu lembro, às vezes, de alguém que tem uma idade um pouco mais avançada, né? Que corre aí com 70 anos, 80 anos e fala, não, eu consigo poder também. Realmente, né? A psicóloga aqui, mas uma mente bem trabalhada, com essa questão dos limites, dos seus próprios limites, às vezes te ajuda muito mais nessa longevidade, que não só o corpo hoje está te possibilitando, né? Mas uma vida mais sã. Eu falo que o limite, Marina, na verdade é uma proteção do seu mundo psíquico, da sua saúde mental. Porque quando você coloca limite, primeiro tem que ter um autoconhecimento, para você saber realmente quanto que você pode ir e o que vai te invadir, né? Vai fazer essa invasão no seu eu. E quando você coloca esse autoconhecimento, entende até onde que você vai e o outro pode vir, você está se protegendo. Claro que no início, né, eu falo que até ali na fase da adolescência, que é onde tem as descobertas, você ainda está naquela montanha-russa, né? É muito testável, né? Assim, você ainda não sabe muito, né? Na adolescência, a maior crise da adolescência é você realmente estar buscando a sua própria identidade. Então você fica naquele conflito. Você não é seu pai, não quer ser. Será que a minha escolha é minha ou é dos meus próprios, dos meus pais, né? Mas à medida que a gente vai passando pelas fases, principalmente depois dos 21 anos, a gente vai consolidando esse mundo interno nosso, né? Esse eu espiritual, esse eu da identidade mais segura. E aí, com certeza, você vai tendo mais segurança para fazer escolhas, colocar os seus limites, né? E é importante essa questão do autoconhecimento, que eu acho que a gente vai cada vez mais adquirindo com a maturidade, para a gente saber diferenciar esse ajudar do que se anular. Porque a gente fica assim, pelo menos a gente está falando aí num tema de mulheres 40+, que já, né, fizeram uma faculdade, já arrumaram um emprego, né, já construíram a sua família e já estão com os filhos mais criados entre si, entre aspas, né? E qual que é esse limite entre, como que a gente sabe que a gente está deixando de ajudar ou ajudando ou nos anulando, né? Qual que é esse limite? Então, eu acho que assim, passa um pouco pela experiência individual mesmo, né? Porque assim, há pessoas que fazem terapia e com a terapia vai aprendendo, outras vezes a própria maturidade vai nos trazendo uma forma diferente de encarar as diversas situações. Então, eu acho que a maturidade, ela vai acontecendo, a gente está sempre em construção. Então, assim, a forma como eu encarava o desafio da carga excessiva de trabalho e administrar a família aos 38 era de um jeito, aos 45 de outro, aos 50 de outro. Então, eu acho porque a gente vai crescendo, a gente vai se construindo, conhecendo. Porque esse autoconhecimento, eu acho que ele é por etapas, porque a gente também muda a cada dia.
o que eu sou hoje é diferente do que eu era aos 35, aos 25, mesmo entendendo que a gente amadurece lá pelos 25 e já está mais, né, compreendendo esses papéis nossos, mas eu acredito muito que esses limites são colocados de acordo com o amadurecimento nosso. E é muito pessoal, né? Eu penso que sim. Agora, é certo que há pessoas que não amadurecem. Mas para isso tem os terapeutas aí, né, para ajudar. Que a gente está ajudando. Eu sempre faço uma relação com aquele momento do avião, das máscaras de oxigênio. Gente, isso aí é... Não é? Primeiro, quem é que tem que colocar a máscara? A gente, não dá pra amar alguém se a gente não se ama, não dá pra cuidar de alguém se a gente não se cuida. Só que o quanto que a sociedade já coloca isso, né? O que a mãe tem que sempre doar, tem que sempre entregar e ela se anular. Aí é a história desse eu, que a gente chama desse eu essencial, de realmente estar muito fortalecido. Porque quando ele está fortalecido, você compreende o que está acontecendo e aí você vai desenvolver quem está à sua volta, inclusive dar autonomia para esse filho. E até para tomar as decisões. Eu vejo hoje, eu já escutei mães de 10 anos, de filhos de 10 anos, que a mãe ainda dá um banho. Né? Então aí a gente vê que é muito mais uma necessidade da própria mãe, porque não tem esse eu integral consolidado, que precisa disso, do que da própria criança. Mas é isso que ela vai trabalhar na relação. Mas ela vai conseguir enxergar isso quando, hein? Porque vai culpar o menino, que o menino sai de casa. E às vezes cria um conflito dentro de casa, né? Porque há o questionamento dela, né? Ele não vai sozinho, mas ele não vai por quê? Será que eu deixo? Será que eu estou dando essa autonomia e ensinando o meu filho a ter essa autonomia? Será que eu encorajo? Eu sou uma pessoa que iria sozinha? Agora, se eu deixar também, da gente, né? Será que eu estou sendo boa mãe em deixar também? Então, é esse questionamento, né? E a gente vive num mundo onde existem protocolos, que eu não sei de onde que surgiu, que a gente acha que tem, né? A questão do papel da mulher, da mãe, tudo, que é natural da vida, existem esses protocolos, mas não existe em nenhum lugar, isso está escrito que é uma obrigação nossa. Mas a gente se cobra como se fosse uma obrigação desse papel. Até assim, eu estava conversando sobre isso com o meu marido esses dias, né? Falando do que passou, né? Porque os meus filhos agora estão na faculdade, cada um faz por si mesmo. E aí eu fico lembrando, assim, do quanto foi difícil em uma certa época, né? E eu dizendo a ele assim, mas eu te ajudei e tal, né? Tipo, então, jogando pra ela. Tipo assim, então, de fato, era muito presente, ajudava, mas assim, eu me lembro, assim, de vezes que eu estava no fórum, fazendo audiência, e o telefone tocava, né? Eu tinha que sair porque era do colégio, e tinha que buscar porque estava com febre. Assim, tudo bem, ele estava trabalhando, ele não podia sair, eu também estava trabalhando, eu também não podia sair, mas alguém tinha que buscar. Mas parece que é a nossa função, né? Você se vira nos 30, mas o menino não fica lá ardendo de febre. Você dá um jeito, você vai, dá um Tilenol aí. Naquela época acho que podia, acho que agora nem está podendo mais. Alívio. Você dá um alívio, e aí você agiliza ali a audiência, vai na sala do lado, pede o colega, você pode terminar essa audiência para mim? E você sai e resolve. E o homem continuou no trabalho dele, porque eu acho que, eu não sei se esse protocolo está na natureza. O Marley brinca assim, né? Tem coisa que é do homem, tem coisa que é da mulher. O Lucas fala a mesma coisa. E se você for ver, na época dos primatas era, porque tem uma passagem... O homem e a caça. E a mulher grávida, né? Todas as condições físicas desfavoráveis para a gente fugir de uma caça, de um leão, do negócio. Então a gente tinha que ficar com a cria resguardados. E eles, né? Então, mas hoje não tem mais isso. Mas aí eu pergunto, cadê a lei? Onde está escrito isso? Porque se não está escrito é crença. Que a gente coloca. Mas vem carregando isso há muito tempo. Está meio que no inconsciente da gente. Aí é a questão cultural também, né? Se a gente for ver aí alguns países, né? E é toda questão também, a gente, às vezes, de percepção. A gente percebe isso. E eu tinha muito disso. Até reclamava com o Lucas, às vezes nem deixava ele fazer as coisas. Ele acha que a gente faz melhor, né? Porque ele tinha paciência e falava assim, ele não vai fazer. É engraçado isso. Então ele fala, você não me deixa. E quantos casais não vivem um conflito em casa porque a mulher tá lá desempenhando o papel e pensando, por que ele não faz isso? Ai, que raiva. Não fala, não e pede tá ali ajuda, dentro de né? casa, vivendo aquele movimento. Falou de falar a verdade, é chegar a falar assim,
Conversa. Isso. Colega, né, coleguinha. Nada como um bom diálogo. Marina, quando você fala essa palavra colega, alguma coisa tá errada. Até meus filhos já me olham com... Já é o né? sinal. Já é um sinal. Mas é tudo conversado, igual a gente estava falando. Uma verdade bem dita, né? Olha, tem um trabalho para fazer, hoje eu não tô consigo. Você pode tomar conta das crianças? Hoje, se acontecer alguma coisa, você fica responsável? Mas parece que também a gente... A gente fala, não, eu vou lá. Eu dou conta de tudo. Não. Não é bom eu também ainda falar falava que a gente... assim, então, eu ainda falava assim, nossa, mas eu sou demais, hein? Porque assim, esse ano acabou, eu fui em todas as apresentações do fim do ano. Gente, as escolas Acaba o também apelam, dia. né? Nossa, acaba o dia, Nossa. você para e pensa assim, nossa, eu dei conta de Pois, tudo hoje, eu exatamente. fiz Eu acho que a tudo. gente gosta no fundinho também Eu depois. acho que sim. Eu acho que sim. E ainda porque brinca era. assim, né? Que o Porque homem tem não ali- consegue, ainda brinca dessa forma, né? que ele A não mulher ia consegue conseguir. tudo, e o homem não Porque consegue. tem Mas ele ali não um tentou. pouco de vaidade, Tem né? também. Tem o perfil, É que eu consigo, tem né? pessoas que são mais dominantes e realmente querem pegar para acontecer, né? É tudo Que isso, é abraço. muita coisa, são muitos fatores, né? Para determinar as condutas nossas, né? E aí essa parte de ser muito boazinha, às vezes, também não vira uma moeda de troca aí, né? A gente tentar fazer de tudo e depois Cobrar. sai... Será que a gente barganha depois? Isso é uma moeda de troca? Ser boazinha e... Ou Não sei, porque eu não sei se isso é ser boazinha, no meu caso. Que a eu, gente eu- tá a gente- sofrendo, no caso, né? Às vezes a gente sofre, mas é tal história, às vezes a gente tá achando bom, né? Mas é a tal história que ela falou, né? É o autoconhecimento, é você saber se está fazendo bem ou não. Porque enquanto você está fazendo bem, tudo bem. Mas eu me problema lembro é quando assim... você vai começando a ficar doente. Exatamente, vai que o corpo pegando- fala. É. Né, eu me lembro, quando eu tive o meu segundo filho, eu não comia do meio-dia até às 9, mais ou menos, porque eu almoçava e ia para o fórum. A hora que eu chegava era banho, jantar e não sei o que, de 2, né? E aí, quando eu ia ver, 9 horas eu comia. Aí, dali a pouco, eu nunca tive gastrite, de repente eu tive uma úlcera, direto. O corpo fala. Então, o corpo fala realmente. E aí, 36, 37, 38 anos, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Que é tão bom, Porque, né? então, tudo, eu acho que é o tempo que vai nos mostrando, né? Se fosse hoje, eu não ia fazer isso. Eu ia comer à tarde, dar um jeito de comer, né? Mas, Porque assim, a gente tem esse negócio de ficar para depois. Da Primeiro gente vem deixar a gente para pra depois, depois. Primeiro vem Tá, a primeiro a gente põe família, as os máscaras filhos. em todo mundo. Isso, E não acorde a Vê vida. se sobra alguma pra nós depois. Mas sabe por que a gente faz isso? Então eu vou explicar. Então, diga lá. Fala que eu quero saber. É isso, que quanto mais esse eu está consolidado, você não tem a faz. segurança. E o seu olhar é para dentro. Quanto mais ele não está consolidado, o olhar é para fora, porque você não tem a segurança. Então você precisa da aprovação do outro, você precisa do outro. Pois é. Então o grande conflito da identidade, da crise da adolescência é exatamente isso. Nessa busca da própria identidade, ele fica confuso. Eu olho para mim ou olho para fora? Onde que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar ainda para os meus pais que me criaram e trouxeram até hoje, sempre escolheu a minha roupa e o que eu vou comer? Ou agora eu tenho realmente escolha própria? E, Dani, E ainda tem segurança. Você sabia que, segundo a antroposofia, a gente começa o amadurecimento emocional a partir só de 21 anos de idade? Eu Pois acredito. homem e mulher. Esse povo bebe Dani. antes, sai antes. Tudo sem juízo. Tô falando com a galerinha aqui toda bem. Sem juízo. Homem e mulher. Homem e A mulher. maturidade a Eu partir falo assim, o que é isso? Né? O que é esse amadurecimento? É você pegar a bola e chutar na adolescência. Porque você não aguenta esperar. Você não aguenta, o seu eu interno não aguenta, ele quer fazer acontecer. Ai, Só que Jesus, depois eu dos sou em 21 Deus. anos começa esse amadurecimento. Então você vai amaciar a bola no peito e vai escolher a melhor tomada de Hora de decisão, o chutar. melhor O horário para ângulo. chutar. Interessante. Normalmente quebra-se Olha. menos vidraça. E quanto mais a idade vai avançando, claro que não é por idade, né, é por amadurecimento, mas geralmente a vida vai te trazendo isso. Quanto mais idade, se a gente fizer essa correlação com a idade, você vai tendo esse eu mais consolidado e você vai se sentindo mais segura. Infelizmente, no contraponto, o nosso eu físico
vai sofrendo até que a gente adquira esse consequências. Alguma coisa a gente tem que entender com Até isso, gente. Deus não fez essas coisas à até que toa. esse eu físico morre. Não pode deixar Que ele pena. morrer, né? Então, Porque é o esse amadurecimento tem que contrário. vir antes. E a gente Agora é escuta. possível, como que a gente faz isso? O ambiente, né? ambiente. Então, ter uma família estruturada para ajudar esse filho a ter mais autonomia e não dar banho até 10 anos de idade. Né? Eu deixo meu filho lá e fico de olho, mas o caminhar dele do carro até o portão da escola, isso desenvolve maturidade, mais independência, mais segurança desse eu espiritual interno, dessa identidade. Então eu falo que eu já trabalho com ele para a carreira desde 1 ano de idade. Maravilha, né? O Nossa, bom isso é da bom. profissão, né, da sua formação é isso. Porque a gente escuta muito assim, né, que o certo, e principalmente depois de uma certa idade, é que seria realmente que nas escolas, em casa, desenvolvesse primeiro a questão do emocional deles, né? E geralmente é o quê? A cobrança. Você precisa estudar, você precisa tirar boas notas, a gente começa a colocar aqueles protocolos que nos foram impostos na nossa época, para eles a gente replica isso. E quando a gente percebe que ter a inteligência emocional desde o início muito bem desenvolvido, muito bem preparado, vai tornando essa criança, esse enfrentar a adolescente vida. mais disponível para esse enfrentamento. Só que a gente demora, né? A Precisa enxergar acontecer isso. coisas trágicas pra Ou gente. ser uma psicóloga, né? Mas sempre foi assim. Ser uma psicóloga. Eu acho que eu fiz. Eu falo que todo mundo deveria ter os princípios básicos. É, Não é eu que também nós somos perfeitos, a gente está cheio de problemas, de erros e dificuldades, mas realmente a gente Tem uma visão tem da uma visão. psique, né? Tem. Eu acho que isso é Do fundamental. E a gente não autoconhecimento. tem. Se eu sei quem eu sou, eu sei até onde eu posso ir, eu sei o que está me desagradando ali, eu sei equilibrar melhor os pratinhos da vida, né? Eu sei o que está me incomodando e assim, deixar aquilo me incomodar ou não vai depender realmente dessa maturidade. Saber que até aqui eu dou conta, isso eu vou deixar para amanhã, isso eu vou resolver hoje. É muito bom quando a gente consegue enxergar isso. Só que na prática, isso não acontece enquanto somos jovens e nem enquanto somos pais, mães mais jovens para educar os nossos filhos, né? A gente E aí é uma demora um corrente, pouquinho. né? Esse adolescente que virou pai, que vai criar o Então, próprio mas é meio cíclico também, né? Se a gente for olhar para a história, é meu marido que é meio assim também estoico e fala, Marina, isso desde que o mundo é assim. Lembra das guerras, aquelas coisas? Aí vem um momento de paz, aí de repente vem. Porque eu falo assim, tá tudo virado de ponta cabeça hoje. Tá esquisito. Tá esquisito. Até o jeito que a gente foi criado, por que a gente não tá criando do mesmo jeito? Mas é cíclico, porque eu acho que a gente tem que errar, aí depois vem de novo. Isso faz parte do desenvolvimento, né? A gente né? não nasce Tecnologia. pronto, a gente vai Como se é que é aquela desenvolvendo. frase, gente? Tempos fáceis criam homens... Não, tempos difíceis criam homens fortes. Tempos fáceis criam homens fracos. É meio que assim, né? Pai e mãe sofreu, lutou, não sei o que, quis dar mais conforto. A gente já ficou com mais conforto, ficou mais mole. Aí vê os filhos ficando mole, que Mas é interessante, eu faço uma analogia com o mar, né? adoro, faz aí. Vocês já devem ter ido naquele mar todo revoltoso, bravo, que você tem que ficar em alerta. Você não dá nem para curtir, porque você tem que ficar lá vendo se tem uma onda para você furar, porque senão ela vai te afogar. E tem aquele mar que não tem onda, que Calma. é sem graça. Você nem aprende a furar onda. Você quer precisa não, nadar. não tem emoção, né? Não tem emoção. Então você está dizendo que nós estamos cheios de emoção aqui. Agora nós estamos Essa vida vivendo tá a emocionante, emoção. não tá? Mas só que aí É depende melhor. do seu olhar. Se você olhar para esse mar revoltoso e falar, ó vida, ó azar, e isso é terrível, Vou me afogar? você entra numa cama, num quarto escuro e entra na Fica depressão. lá, né? Agora, se você olhar para essas situações que te provocam, como deixa eu aprender a nadar, aí você vai sair melhor. Então depende muito de cada um. Né? Do comportamento conforme o desafio, não é? Não é? Então, ou você olha para o buraco ou você olha para as flores que podem surgir. Exatamente. Por exemplo, como estamos mais bonitas aos 40? Gente, vocês já viram as fotinhas das mulheres com 40 anos antigamente?
Não, e a gente falava, às Não, era vezes, sainha, assim, cabelo curtinho, já Não, tava e elas assim, né? pareciam que tinha. Minha mãe com 40 anos parecia que tinha 80, quase. Quando 70. você tinha 15 anos, você falava assim, às vezes, fulana tem 50 anos, tem 40 anos, como se já fosse... tá idosa. É velha. Aí quando você tá nessa idade, você pensa, nossa, eu ainda tenho tanta coisa para fazer, tem tanta Não coisa é? para acontecer, E né? a Como a gente está tendência viva, é. né? Como mudou, né? E a tendência e é depende essa, da gente, né? A gente vivendo mais, com mais qualidade e mais possibilidade. Foi o que a gente falou aquela hora das dificuldades. Às vezes é isso, né? A gente está tendo mais tempo e mais qualidade para enfrentar esses maremotos. Que antigamente, eu acho que se esse povo passasse por que a gente está passando, de tecnologia, de menino com celular, não ia dar conta, gente. A evolução Acho que vai do preparando da a própria gente. humanidade, né? Já vai preparando, Mas... E é tão rápido, né? Eu acho que também essa questão da gente tá, vamos dizer assim, mais bonita, né? Aos 40, aos 50, é que a gente também começa a nos valorizar mais, a olhar mais para nós. Enquanto as mulheres de uma outra geração, das gerações passadas, elas tinham mais tempo, talvez não trabalhassem tanto fora, né? Muitas eram elas eram a cuidadora da família, né? Plena. E elas às vezes não conheciam o que tinha de avanço, né? E às vezes não tinha nem possibilidade. E tudo avançou muito, né? Assim, a própria dermatologia avançou, ficou mais acessível. Então, acho que isso tudo foi acontecendo de uma vez para facilitar e possibilitar que a gente chegasse bem, assim, nessa nossa idade, né? Vamos olhar para esse... Isso é um ponto positivo. A gente, falando de carreira, né, com 50 anos, as pessoas já estavam preparando para aposentadoria e acabou a vida. E com essa aposentadoria, a vida acabou. E aí era só esperar. E agora não é. A E a aposentadoria é gente uma tá nova etapa, né? É um recomeço, né? Um recomeço. Igual você, né? Você fez algo muito bem até determinado momento, agora você vai fazer uma nova história, uma nova Construir carreira. outra coisa, né? Então, porque eu acho assim, a gente ainda está novo, né? Pois a gente ainda está novo. E assim, muita gente me perguntou, mas você vai aposentar já? Você está muito jovem. Eu falei, sim, é porque eu estou jovem mesmo, porque eu vou aposentar. A lei me permite, eu vou aposentar para eu quero ver se existe vida além dessa profissão. Eu fiquei nela muito tempo, né? Quer dizer, eu passei a faculdade inteira me preparando para ela, porque eu já queria isso. Entrei, fiquei os 30 anos e aí eu falei, não, eu quero fazer algo diferente e olhar um pouco mais para mim. Porque o que me faz mais... Porque às vezes a profissão não te dá tempo para tudo. Quer Então, dizer, talvez falte, às vezes falta você colocar o limite, mas o limite profissional nem sempre é possível. É o que eu disse até no meu discurso da minha aposentadoria, quando teve lá uma solenidade, que chega uma certa hora que o corpo fala, né? Então você falou assim, eu já percebo que eu não consigo fazer no ritmo que eu fazia aquilo que eu fazia 10 anos atrás, certo? Só que você não consegue colocar o pé no freio, no meu caso, como não era um profissional liberal, os processos chegavam e na fase final agora da minha aposentadoria já não era mais pilha física, era era eletrônico. Então você dormia, no outro dia você acordava, já estava assim, tudo cheio. Não tinha jeito de pôr o pé no freio. Gente, então eu vou pôr o pé no freio, hoje eu vou de manhã, eu vou fazer a minha academia direitinho. Mas aí você acordava de manhã, você ia olhar lá, Tava você lotado. já desistia, eu ligava pro personal, você já cancelava a aula, porque o negócio prioridade, apertou. Mas né? aí que tá, mas aí talvez a hora de pôr o limite foi mais fácil, assim, até pela... O limite teve que ser a aposentadoria, quando algumas pessoas não conseguem, e aí vão ficando, não se priorizam. Né? que é até uma questão aqui, também não culpar quem não consegue pôr limite, porque às vezes é isso, não consegue, Então, né? porque às vezes não tinha jeito, porque mas dá um tempo, não, que jeito, o negócio tá ali, o processo tá ali, tem prazos, né? Então, assim, às vezes Tem você não umas consegue. coisas que E foi saem. nessa conversa que entrei no assunto com o meu marido, porque eu falava assim, bom, nessa hora eu queria ser o fulano, meu colega, né? Porque, assim, levanta de manhã, trabalha, depois vai pro fórum, ou vai pro fórum já de manhã, e assim, a casa tá funcionando, né? Tem um ser lá que tá comprando tudo para casa, tem um ser lá que tá levando o menino na escola. Com todo respeito, os homens fazem muito hoje,
Mas é assim, é difícil pra gente competir no mesmo nível, entendeu? Foi esse o assunto que eu comecei com sim, ele. Eu também acho, porque tem muita diferença. Se eu pegava uma amiga minha juíza, que com filho pequeno, e o marido com cargo bom também, e às vezes juiz ou não juiz, e estava tudo bem, ele saía para trabalhar e a casa funcionava de um jeito ou de outro, né? E a gente não sai para trabalhar sem dar as ordens para fulana fazer a comida, delegar, o que né? vai Bem ser, delegado. ainda que não seja você que esteja fazendo, né? Você pode até pedir, o marido pode até ir ao mercado, mas ele vai pedir a lista para você, o que vai fazer no fim de semana. Fazer, né? Então, assim, não, eu acho que é a voz da casa. E eu não sei se eu quero abrir mão desse papel também. E olha o tanto que é Existe engraçado, um ar, Fica assim, confuso pra gente. confuso. Quer e não... assim, Só a ao gente que mesmo passa tempo- por isso. Então. Homem passa? Não passa, né? Não, e Se assim, bem que a sabe gente o que está que eu tendo acho essa mudança muito engraçado? grande, Tá. né? Tá tendo uma mudança, mas eu acho que alguns papéis eles não vão mudar. Ainda tem o final da mulher, né? Porque Esses dias eu conversei com uma Deus, gente, que já pessoa. pensou se Também. também fôssemos todos iguais? Não. é. Não, o bom é a diferença, né? Porque te faz pensar diferente. Mas o que eu estava pensando aqui, o tanto que é engraçado, né? Porque parece que a gente trabalha uma vida esperando a aposentadoria. E aí, quando chega a tal da aposentadoria, a gente se questiona o que fazer agora. Né? Então, o tempo inteiro esses questionamentos, esse locutor na nossa cabeça falando várias informações. Né? Então, assim, o seu momento, eu acho que é um momento super fantástico, porque você pensa assim, eu cumpri o meu papel de uma profissão que eu almejei, estudei, me dediquei, me entreguei, construí uma carreira, uma história, e agora vou recomeçar um momento diferente com uma empresa, com muita gente, com outras pessoas, outras histórias, outros questionamentos, e com essa maturidade, a maturidade de saber o limite. Até o dizer não, o sim. É mais fácil, é mais leve nesse momento, quando a gente tem essa maturidade, né? Então, na verdade, de fato, a aposentadoria é maravilhosa, né? Porque ela te traz um momento novo de vida. Mas eu vejo que a sociedade já tem um padrão, e é esse padrão que traz esse questionamento. Será que eu estou fazendo certo? O tal do Será que eu vou começar agora uma outra vida, uma aposentadoria nessa altura que, na verdade, o padrão era ficar em casa, descansando e olhando pro celular e indo na academia. Nossa, vai ficar doida. Vai tomar muito remédio. Vai. E é engraçado que a gente constrói uma rotina, né? Assim, aquela rotina de levantar cedo, de tomar o café, se preparar, se organizar para a rotina do trabalho. E quando isso é quebrado depois de anos vivendo aquela rotina, é algo que você fica trabalhar que muda, de novo, é difícil. Muda o seu emocional, o seu inconsciente, aquela rotina, a rotina com os filhos. São momentos diferentes, né? E se conhecer e se perceber muito bem que momento que eu estou, é um momento que eu posso talvez dedicar mais a mim, a minha pessoa. Né, ao meu desenvolvimento ainda enquanto pessoa, físico e mental. A gente está em expansão, né, Miralda? Mas eu acredito, assim, que nessas transições, nessa loucura, nessa busca, a gente está se movimentando, mas lá no seu fundinho tem principalmente para as mulheres, tem um incômodo. Esse incômodo dessa diversidade de situações. Como que ela lida com tudo isso, mas tem um querer que é individual, mas ela tem um coletivo que ela precisa cuidar. É a filha que cuida dos pais mais idosos, é a que cuida do filho, é a que cuida do marido, é a que cuida da casa, do açougue, do supermercado, do vizinho, da festa que tem que acontecer. Então, são muitos papéis. E eu acho que isso nunca vai acabar. O que a gente precisa é de buscar esse equilíbrio. Né? Como lidar com esses papéis de uma forma mais leve. Eu falo que o externo a gente não consegue controlar. Principalmente com esse mundo hoje da tecnologia, dessas inovações. O jeito que a gente coisas, trata com essas coisas, né? O que a gente precisa é nos fortalecer. Cuidar desse eu para que ele consiga, de uma forma mais madura, lidar com todas essas questões que chegam para a gente. E não tenha tanto sofrimento. Autoconhecimento. O autoconhecimento, eu acho que é a grande chave. Parar um pouquinho, respirar, se entender. Né? Onde estou, quem eu sou, que momento que eu estou. E é engraçado que a gente percebe em alguns momentos, em conversas, que talvez para a mulher
isso seja um pouco mais leve. Então, por exemplo, eu estava vendo outro dia nas redes sociais uma pessoa falando, até conhecida, que ela estava numa viagem e sentou na área VIP do aeroporto e começou a conversar com uma senhora. E ela começou a contar da vida dela. E ela falou assim, eu fui casada há 60 anos. 60 anos. E o meu marido faleceu. Então agora eu estou viajando, estou, né, encontrando um novo momento. Será que um homem faria esse mesmo movimento? Como a será tendência que é os homens morrerem logo depois que as mulheres morrem, não é? Não tem disso? Não conta de ver. Porque a mulher tem esse poder, né, assim, entre aspas, mas de acolhimento, de movimentar a vida, a casa, e ela dá o movimento dentro do lar, dentro da casa. Eles esperam a gente. E o homem vai, né? É da natureza também, eu acho. Eu acho que é da natureza. Eu vou falar umas frases agora, e eu queria que vocês vissem qual vocês colocariam assim na geladeira, ou se tem outra que vocês carregam dentro pra gente falar. Dizer não ao outro é dizer sim pra mim. Agenda é um espaço sagrado. Limite sem afeto vira muro. Qual que vocês colocariam na geladeira? Limite sem afeto? Vira muro. A primeira eu colocaria Dizer na não ao geladeira. outro é dizer sim a mim. E penso que eu colocaria essa também. Porque na Gente, verdade mas é difícil demais dizer não, assim. Eu tenho facilidade. Eu tenho medo de desagradar. Falar não. Aí, Marina, eu ia falar isso. Eu acho que assim, o que o não representa para você? O que esse não tá Porque representando? quando eu falo, às vezes, o não, é que eu estou dando uma autonomia para o outro, estou dando uma liberdade, eu estou dando espaço para o outro. O seu não... O meu não para desagradar. Medo de desagradar. Tô trabalhando isso, tá? Faço terapia, tô melhorando muito isso, porque eu tinha muito medo. Então, sabe quando você sempre cede, e aí o pior é que você vai dizendo não pra você mesma, né? Você vai afogando. Vai afogando, eu falo esse que eu tenho afogarei que é o perigo. facilidade no dia a dia, na rotina, mas com as filhas, pra mim sempre foi difícil e é uma dificuldade até hoje. Dizer não? Dizer não para elas, porque parece que eu estou deixando de fazer o meu papel enquanto mãe e elas esperam algo mais de mim naquele momento, né? E o dizer não para o filho é fundamental o tempo inteiro. Eu acho que a questão do filho pesa, né? Então essa chantagem emocional que entra também, aí te pega muito. Eu caio e faço assim. Faz sim de me enganar. E eu acho interessante você falando isso, Ju, porque eu vivi uma situação ontem, porque eu não consegui em casa almoçar. Tive uma situação de emergência com o cliente, então eu não fui em casa almoçar. Saí às 8 e eu falei, e agora? Como que eu vou chegar em casa às 10 da noite sem ter visto o filho no dia? Tudo bem, às vezes a gente viaja e tudo mais, mas aquilo ali me pegou tanto... que eu me organizei para assistir ele no futebol. Futebol é do pai. Porque nesse momento eu estou me preparando para o meu terceiro turno, que era para a faculdade, para dar aula. Então eu comprei um sanduíche, comi dentro do carro, para estar com ele no futebol. Porque eu me senti culpada. Então, não é uma coisa muito doida da nossa cabeça, porque às vezes ele nem ia falar, olha, gente, é tão engraçado porque isso. A vida não se resume nesse único dia, né? Mas assim, eu vou aliviar a nossa culpa aqui agora. Porque eu acho assim, que a gente quer desempenhar um papel legal. E minha irmã costuma dizer que quando nasce uma criança, nasce a mãe e a culpa. A culpa ela é natural da gente. E a gente que trabalha fica com isso na cabeça, né? Mas eu acho também, gente, assim, há uma perda mesmo. Eu acho que há uma perda para a geração que as mães estão só fora de casa. Que a gente faz, a gente tenta, a gente se desdobra porque a gente sabe que faz. Eu, particularmente, mas isso é uma questão minha espiritual e tudo mais. Eu acho que dá para ter o equilíbrio, mas com esse mundo de profissões agitadas que a gente tem e as coisas sugando a gente, o cliente, o Estado, no meu caso, a programação, as ações próprias do nosso trabalho de cada, elas exigem da gente e aí você acaba sendo absorvida por isso. Talvez não necessariamente porque não sabe falar não, porque às vezes você não pode falar não. Você vai falar não para o seu cliente que está numa emergência?
Então, então não é que é culpa sua, porque você precisou dar aquela assistência. Mas ao mesmo tempo, a gente quer ser aquela mãe que tá ali. Né, que apesar de não ser a mãe cuidadora em tempo integral como foi a minha mãe, eu consigo fazer algo mais. Né? Então, eu acho que é a busca do equilíbrio. Mas eu reforço que é aquela coisa do eu, porque a gente estando segura com a gente mesmo, né? A gente sabendo que eu amo meus filhos acima de tudo e que quando eu estiver com eles eu vou estar presente, porque eu acho que tem muito disso. Mães muito ausentes por conta de trabalho, quando estão presentes, não estão presentes mesmo. Não é de qualidade, né? Acontece, então, pode né? Aí querem suprir com um banho até os 10 anos, né? Com brinquedos. É engraçado que a própria Andréia Vermont, na palestra dela, psicanalista, neurocientista, né, que deu aquela palestra tão fantástica, ela falou que aos momentos que ela viaja muito, se ausenta e que ela muitas vezes chega em casa 10, 11 horas da noite e vai fazer um sanduíche para a filha ou para o filho, porque ela está fazendo aquela entrega para o carinho, filho. né? E o reconhecimento, e o próprio reconhecimento. Né, nosso também. Eu trabalhei, eu me dediquei, eu cumpri o meu papel enquanto profissional, cheguei em casa, me doei para o meu filho, para minha filha. Isso também é recompensa, exemplo, né? Também que a gente dá de limites. Eles também, lembram, né? E os filhos lembram. Minha mãe se desdobrava, lembra, a memória é impressionante. As meninas às vezes citam histórias que você tirou isso? Mas eu lembro perfeitamente de você fazendo isso. E isso acaba sendo modelo também de formação para os nossos filhos, né? Para eles. De segurança, de modelo de trabalho, de modelo de vida. Eu sei que nós vivemos num mundo cheio de excessos. Nossa. E muitas possibilidades. Eu acho que isso é o que mais atrapalha. Muita informação, muita informação e muitas possibilidades. Antigamente não tinha tanto, então você não ficava tão doida. Hoje a mãe tem muitas possibilidades de agir com o filho tem muitas, né? Então acho que isso atrapalha demais, porque eu fico às vezes pensando na minha mãe. Minha mãe nunca fez uma tarefa comigo. Então. Hoje a gente parece que é obrigada a fazer tarefa. E se a gente não fizer, eu sou uma mamãe. Aí eu relaxo e falo, espera aí. Minha mãe fez o melhor que ela podia. Minha mãe mal conversava com a gente. E olha o tanto que eu tô bem. E deu certo comigo. Deu certo. Casou, né? Então a gente, né? A gente fica muito nas miudezas e tem que ser um pouco mais forte. Nenhuma mãe que é mãe faz as coisas querendo errar. Não, isso a gente tem que passar pro filho. Eu vou errar, e fala. mas vai ser tentando acertar. Então, meu filho, você me desculpa, porque o jeito que você tá sendo filho, eu tô sendo mãe. Então é assim, minha mãe, eu não culpo ela de nada, mas assim, às vezes acho que ela poderia ter sido mais incisiva em questão de trabalho, né? Ganhava as coisas muito fácil. Não, merecimento, nunca também dei muito trabalho. Mas eu vou culpar ela. Ela fez o que ela achou que era melhor. O que a gente tem que fazer é pegar o que está acontecendo e tentar adaptar, né? Na minha realidade hoje. Hoje, às vezes, o José pede para fazer, mãe, estuda comigo. Falei, oi, estudar com você? Posso tentar, do meu jeito. Porque ele não gosta, nunca gosta. Não, mas não é assim. Você quer que eu estude com você, só sei estudar assim. Então, ou seja, se vira. Né? Agora, mãe, quero conversar, mãe, me leva. Tô aqui, meu filho, né? Não sei, eu acho que não tem fórmula, só que a gente tem que, eu acho que começa dentro. A gente só consegue cuidar de um outro quando a gente está segura com... Tem que ter segurança. Agora, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as expectativas que a gente coloca da vida, da relação, da família, né? Então, se você espera uma vida muito linear e ela não é linear, o sofrimento vem. É maior. Então, você tem que pensar muito nisso. Qual o modelo que você tem de vida? Se for só perfeição... Eu achei interessante a Bel, né, escreveu domingo sobre isso, você viu? Ah, foi, que ela não quer filhos Exatamente. felizes. Não existe. E é interessante, ela está trabalhando isso. Realmente não existe uma felicidade plena. Perfeita. Não. E eu estou trabalhando isso, a questão até profissional. Que eu não tenho problema algum em recomeçar. Eu acho que até a gente... o que me move é algo além, porque já era para ter desistido, né? Porque se eu pensar no fim, nessa perfeição, e ela não existe. Não existe. Então a gente tem que deixar bonito o processo, né?
quando eu gravava lá em casa, quando eu gravo aqui, Naquele quando momento foi começou. ótimo. O processo tem que ser bonito. O É se processo construindo, né? E não porque é não estar existe perfeito. o fim, não tem a perfeição. E qual que é o seu domínio? É do momento presente. É exatamente, Porque o fim, é o que tá você aqui não na sabe mão. nem se você vai chegar lá. Você não sabe o que vem aí na frente. Então, o domínio que a gente tem é desse momento. Então, vamos curtir aqui agora. E com filho é o que a gente mais trabalha isso, né? Porque é uma caixinha de surpresa. Sim, É. nenhum Você igual não tem ao outro. controle Como a nenhum. vida, Você né? educa, você ensina valores. Exemplifica. É. Você exemplifica com a sua Com a própria sua trajetória. Mas cada um vai ser... Então, como é que a gente São prevê? seres únicos, né? E você sabe que interessante, tem um filme interessante que ele fala das gerações, né? Então ele fala que lá dos baby boomers, né, da nossa geração aí, o foco era o resultado final. Então era ter uma casa, ter a linha telefônica, ter o carro. Então quando eu tivesse tudo isso, eu já estava preparada para casar. E essa geração de hoje é o contrário. Tudo diferente. Eles curtem a trajetória. É. Então acho que a gente tem que aprender com os nossos Tem que aprender filhos. com eles, né? Não tá Também. fácil não, mas a gente... Porque a gente É engraçado, né? mas... Vamos voltar para os nossos pais. Pais idosos, como colocar limites sem culpa? Ai, Jesus! Eles ficam mais difíceis, mas a gente tem que pensar como a gente vai ser, né? Fico morrendo de medo. Dói ver. É engraçado que tem uma coisa, até já aproveitando o tema, eu vejo que a mamãe chegou numa etapa da vida, assim, né, maravilhosa, tudo, mas me dói um pouco ver alguns questionamentos e algumas dores dela nessa idade, sabe? Tipo, assim, o limite dela não é até onde ela consegue ir, as dificuldades que ela tem fisicamente, ela sente e ela coloca isso e ela, às vezes ela fala assim, a mamãe prega muito bem, né? Ela é requisitada, solicitada pelo grupo de oração dela e às vezes ela fala assim, ai, vou parar, porque para que eu vou ficar fazendo isso? Como que a senhora vai parar se todo mundo te pede? Se há uma plateia te assistindo? Será que ela tem medo, assim, Né? de não Mas estar sendo aceita? Ela fala, tô cansada. Aí ela tem um pouco dessa questão da aceitação, mas ela fala assim, mas eu tô tão cansada. Mas se a senhora parar, aí vai fazer o quê? Vai ficar bordando aí o dia inteiro que ela também tá bordando para caridade, tudo. Não, mamãe, as pessoas esperam te ouvir, porque a senhora tem muito conteúdo para falar para elas estão prontas para te ouvir. Então aproveite essa maturidade, assim. Então eu vejo que ela está vivendo um conflito, assim, será que as pessoas ainda querem me ouvir? Será que eu estou sendo interessante ainda? Claro, porque elas pedem. Elas pedem, Dália, ó, semana que vem você vai pregar pra gente. Aí ela chega contando, eu falo, então, se elas estão pedindo, é porque o seu conteúdo está sendo válido. E isso, mamãe, é a maior herança que a senhora pode deixar realmente num grupo de pessoas que estão ouvindo histórias e compartilhando histórias. E é tudo baseado o quê? Na história da Bíblia, no que ela aprendeu, no que trouxe de ensinamento. Ela traz de uma forma mais leve, né, para a palavra de uma forma mais tranquila e compartilha esses assuntos ali para elas trazerem para a vida. Mas há o questionamento o tempo inteiro. Mas será então que eu estou servindo? Mas será que é esse mesmo o questionamento ou é cansaço mesmo às vezes? Será? Eu acho que entra um pouquinho cansaço e aí eu falo, enfrenta que você dá conta. Vai mais um pouquinho que você dá conta. Porque esse empurrãozinho também para elas, eu vejo que é importante que os filhos fazem, porque senão vai ficando mais acomodado. Senta mais, deita mais, para mais. Aí o corpo sente mais, tudo isso. E outra coisa, a mente o tempo inteiro trabalhando, né? O estudar e ir lá falar, ela está sendo treinada. Ajuda demais. Com certeza. Então isso faz ela estar viva, tanto fisicamente quanto emocionalmente, porque a importância do ser humano ali, ela ainda tem muito para ensinar. Mas será que a sociedade, ela exclui mesmo? A gente vê isso nas teorias, né? Nos discursos aí. Eu falo que eu sempre falo. Os idosos? Não, a sociedade excluindo aí. Eu acho que nos grupos de oração e nessa parte espiritual, nas igrejas, o que eu tenho, a experiência que eu tenho visto, é que não há essa exclusão. Mas é uma experiência ali, né, gente, pequena, né? Tem que ver o todo. Mas assim, porque eu, por exemplo,
tô tentando me envolver cada vez mais na questão espiritual e eu valorizo demais as pessoas mais idosas que estão no grupo, porque eu admiro, porque assim, sabe, outro dia tinha uma senhora que eu amo de paixão lá na igreja e ela falando, gente, eu vou ficar alguns dias do mês sem vir, porque eu vou, olha, ela tem visitar, não mãe sei ainda, ela vai ter que ajudar a cuidar da mãe, porque não está conseguindo mais cuidador na cidade dela. Então as irmãs vão se revezar e ela já é uma idosa. Olha. Sabe? Então, assim, eu valorizo demais. Então, eu acho que tudo depende de quem que é essa aceitação, né? Se for do grupo depende do qual grupo que ela está inserida. Né? Eu acho que existe uma aceitação e um respeito pelos mais velhos. Olha, ainda. eu sei que meu pai já sentou nesse sofá aqui comigo e ele já falou que é difícil. É difícil conviver assim com adolescentes, né? Sem poder se intrometer muito. Porque ele fala que é uma inversão assim, de valores que a gente não pode fazer nada. Absurda, né? Assim, Eles choca se muito, sentem né? um extraterrestre muitas vezes numa conversa. Eles se sentem E ele já, fora. e ele Eu acho já... que principalmente agora com a tecnologia. Né? Exato. O Mas tio padre falava muito assim, o meu tio padre, né? Falava muito assim, Ju, eu não vou falar uma palavra feia, é uma B, envelhecer. Uma bosta, Ele falava que a gente isso. pode falar, não pode? Pode. E porque você passa a ter limitações. E ele lutava muito com isso, principalmente com a tecnologia. Então saía um telefone novo, ele queria, tá? Porque ele escrevia, porque ele estava lendo, ele estava no jornal, ele estava... Gente, é muito difícil, Então ele queria enfrentar a Mas deixa eu te tecnologia falar, eu como acho algo benéfico para ele. Mas era um enfrentamento, porque era difícil. Ele não tinha o entendimento, mas só clicar aqui. Não, peraí que eu vou anotar o passo a passo. Começa aí. Mas eu falo assim, porque não sei se eu estou entendendo esse limite sem culpa aí com os pais, mas usando para a minha vida, né, vendo esse jeito do meu pai, como foi criado, né, ver essa possibilidade, esse desrespeito, assim, não tem hierarquia hoje, os jovens tratam o avô como se trata um colega, né, e isso mexe muito com ele, só que ele teve que usar a inteligência, porque senão ele seria excluído. Porque se ele lidasse com esses jovens, no caso meus filhos, os filhos dos meus irmãos, do mesmo jeito que ele lidava com a gente, ele ia ficar excluído. E uma vez eu tive que pôr um limite, a gente estava todo mundo reunido na casa dele. Ele começou a dar aquela opinião dele, que não é uma opinião, é aquela coisa. Eu simplesmente levantei e falei, pai, se o senhor continuar falando assim, vai acontecer que a gente não vem mais aqui. Cada um, a gente não vai conseguir vir aqui. Porque eu respeito o senhor, a opinião do senhor, só que hoje, se você... E ele é muito amado, sabe? Só que ele tem um jeito de lidar com a situação que se ele não aprender, ele vai ficar sozinho. Isso é Ninguém amor. vai querer mais frequentar a casa dele. Essa E aquela coisa, a verdade com carinho. Isso que eu te Porque falei. eu amo ele, então ele precisa saber O jeito que fala faz toda a diferença. Se você... Bater de a frente. agressividade na fala, isso é muito importante. Isso que eu ia falar, isso eu acho que é uma amor. forma boa de pôr limite. É um amor da de filha. um jeito e outro, de ele falar. entendeu. Eu sei que dói pra ele. Às vezes escutar algumas coisas que os netos falam, É, ele ter que lógico. escutar, aguentar calado. Só que se ele não fizer assim, a gente não vai conseguir Gente, reunir. a Júlia chegou uma época atrás, na casa da minha mãe, com piercing aqui, que eu detesto também. Mas ela chegou, minha mãe, na hora que viu, minha mãe, gente, foi agressivo. Aí. A mamãe mudou a fisionomia. Eu falei, Júlia, não dá pra você ir na mamãe, incomoda ela. Você não pode usar. Tirou, não usa mais, tá, gente? Mas, assim, foi pra ela algo que incomodou ao ponto a mamãe mudou a fisionomia. Ela não conseguia conversar com a Júlia olhando. Então eu falei, quando você for na mamãe, você tira
Ou esconde, depois põe pra põe. dentro, põe... Ou depois sei lá. conversa com a avó, fala, vó, mas te não incomoda dava. mesmo muito? E Ó, isso? é falso. E isso A é conversa, um né? limite. É a conversa, a verdade com amor, Isso né? é um respeito. Mas eu acho que as eras mudaram muito dos nossos pais para os nossos filhos. O choque, eu acho muito grande. Pra gente é. Pra gente é. Eu que tô me dentro chocou. da eu que tô dentro da Olha, universidade. Você, que idade tem seus filhos? Ah, você tem na eu faculdade. tenho um de 10 anos. Mas você tem o contato na faculdade, né? É muito São diferente. filhos. É muito Não, diferente. o tempo que eu tô assim, na universidade, os meus alunos não tinham nascido ainda. Uhum. Então, por um lado, eu acho ótimo, né? Porque eu porque falo, você eu tá tô do ali, meio-dia pra você tarde. se conecta com essa realidade, vai ser mais isso é fácil para ótimo. você enfrentar quando estiver o Na seu filho fase, na né? Na fase da adolescência. Porque para mim foi um choque muito grande. Porque, olha, eu sou de uma família de 4 mulheres, filhas. Meu pai é muito severo. E eu fui ter 2 homens. E, gente, é muito diferente. Primeiro, a convivência entre eles é diferente. A forma como eles iniciam a questão do namoro é muito diferente. Então, para mim, assim, eu quase morri. Porque tá tudo muito diferente, muito rápido hoje. Muito, muito. E muito visível. Parece que antigamente era, assim, a gente sabia esconder. Havia eu que te mandei uma coisa que ficava ali no ar, né? Um mandei mistério. pra você um vídeo. Falei, ainda bem que não tinha celular nessas coisas. Eu já fiz cada coisa que meus pais não sabiam. Hoje eles fazem, todo mundo sabe. Então, pra isso eles choca, é muito gente. difícil. Eles não sabem nem fazer escondido. Não faz Igual a gente fazia antes. Eles não querem nem saber, né? Tô nem aí, isso é normal. Mas assim, só falando do limite, assim, eu acho que com relação aos pais, que é uma situação muito delicada, eu acho que a questão da saúde deles é de você colocar, olha, tem que fazer tal coisa para a saúde, né? Então você tem que ter uma atividade física, você tem que comer na hora certa, é igual filho. A gente ser mãe deles Então, de novo, porque né? nós somos o sanduíche do negócio, a gente tem os filhos nossos para cuidar ainda, mas nós temos a geração de acima. Exato. E aí é desafiador também. Por quê? Porque eles falam, não, eu não quero levantar nesse horário. Não, eu não quero. E eu realmente, às vezes, fico em dúvida. Eu falo, gente, mas, poxa vida, a pessoa já chegou até aqui. Né? E ainda vai ter que... Tá com 82 anos, fez tanta coisa, criou filhos ótimos, tarará. Será que ela não merece dormir até na hora que quer? Mas a gente tem que ter noção da questão da saúde, né? Porque Da senão acomoda, é a questão do sofá, independente a questão da idade. O meu pai quis pedir de presente umas poltrona mega daquelas que aperta o botãozinho, faz assim. Aí eu ligo pra ele de vídeo, ele tá lá na poltrona. Pai, o senhor tá andando? Pai, mas não é pra você ficar o dia inteiro, pai. Eu ando sim, já desci no prédio, já tomei um sol, falei, que bom, que bom. Engraçado. Mas a gente tem que ter, eu acho que é o cuidado. Agora a gente tem que tomar, o limite é a ofensa, você dá espaço para a liberdade e entender as limitações deles. E o respeito, né? Porque respeito, independente da idade, das limitações, a hierarquia está muito clara. É a minha Cada um mãe, tem a é sua. o meu pai. Eles ainda se sentem, Então me né? dá Eles licença, né? Me desculpa, mamãe, eu estou eu falo falando isso isso muito porque pros é meninos. pro seu bem, né? isso mesmo. Meninas, com a vovó é até aqui, até ali a gente vai. Então essa hierarquia existe. Ela tem que ser respeitada. Olha, já recebi sinais. Uau! Rendeu. Que a gente tem que dar uma finalizada aqui. Esse assunto rende. Será que a gente consegue dar um conselho pro pessoal? O que a gente faria, assim, se tivesse uma frase para a questão do limite sem culpa que a gente poderia estar deixando aqui? E talvez uma mini tarefa, talvez para essa semana, vamos tentar fazer isso para o nosso bem. Eu posso até começar, porque eu acho que vou pegar o gancho da nossa conversa. Eu acho que a frase seria: uma verdade com amor é um limite. Pôr o limite com verdade e amor. Mesmo que doa a pessoa ouvir, né? Se a gente procurar um lugar certo, verdade com amor. E a tarefa, às vezes, prestar mais atenção até nas possibilidades de você estar impondo esse limite com amor dentro de casa, pensando na gente, né? Se é com o marido, se é com o filho, se é com os colegas de trabalho. Vocês agora. Uma frase? Vou pegar o gancho dela. Até porque a gente aprendeu umas frases. É muito bom isso.
busque o autoconhecimento. Eu acho que, claro que o amadurecimento vai nos ajudando, mas se você tiver com muita dificuldade, né, vai procurando mais, né, vai procurando se conhecer para ter um limite sem culpa. E a tarefa, então, é estudar sobre limites sem culpa. sobre limites, não, desculpa, é sobre o autoconhecimento. É estudar um pouco sobre isso, procurar se conhecer mais, né, ver e equilíbrio. E eu posso dar outra dica. Ó, tem o livro Sintonia, que esse livro foi escrito em busca de mim mesma. Uau! Abrindo a caixa de fotos ali para saber como que era aquela criança. E materializar isso é bom, né? Porque você valida aquilo que você foi. Então, o que você é hoje está escrito. Talvez a tarefinha de tentar se escrever, né? Escrever o que você sente. É bom. Aí então eu vou dar a dica de como fazer esse autoconhecimento. Isso. Né? Claro que o melhor lugar é na terapia, né? Eu falo que é lá que você vai compreender os seus buracos internos. Colocar um farol, você tem um profissional. Mas fora isso, é a gente prestar mais atenção em nós mesmos, nos nossos eventos, né? Então, assim, tirar um dia, uma hora na semana ou no dia e olhar para dentro. O que eu estou feliz? Como que eu estou sentindo hoje? É só fazer a autoobservação, você vai entender. Qual o evento que aconteceu que me deixou dessa forma? Claro que se for para terapia, você vai ter essa compreensão muito melhor. Muito mais fácil. Mas a gente fica muito mais olhando para fora e o olhar para dentro, acho que é pouco, né? Achando que a grama do vizinho é melhor, que ali está melhor, que aquele ambiente é o melhor, por que não estou ali se comparando, né? O tempo todo. Então a tarefa é esse olhar para dentro, né? O que me deixa feliz, o que me deixa triste, quais são as minhas limitações, o que eu devo começar a fazer mais. Tem uma pesquisa que eu sempre faço assim, com as pessoas, né, que é o que eu devo parar de fazer, o que eu devo começar a fazer e o que eu devo continuar, que é muito bom. Olha, e a gente não para para se perguntar, né, para tentar se responder o que me deixa feliz, o que eu gosto de fazer, por que eu senti isso. E potencializar essa isso, frase, né? Eu usei algo parecido, mas era em relacionamento, eu vi isso num vídeo que eu já não me lembro de quem, e eu apliquei para o casal. Apliquei agora nessa viagem e foi bem interessante. Eu e ele, né, num jantar, o que eu faço que você gostaria que eu não fizesse? O que eu não faço que você gostaria que eu fizesse? E o que você gostaria que eu continuasse a fazer, que é muito bom? Olha, isso para casal. E eu fiz, coloquei em prática. E a gente vai escutar cada verdade, gente. Isso foi ótimo. Até mesmo. Deixa eu pegar a lista. Deixa eu pegar a lista. Aí assim, ele faz e você faz. Se tiver tão difícil, vai na escrita, né? Mas olha, assim, foi uma experiência bacana. Eu gostei muito. E tinha ouvido olha aí, tarefinha boa para casa. Uma tarefa também para fazer com o casal. Bom, para mim uma frase assim que eu carrego até em mim, né, é que tudo passa. Então, tanto os momentos bons quanto os ruins. Então, às vezes a gente está numa onda, num movimento que está vivendo algo que está te trazendo muita angústia, muita dor, muita dificuldade, principalmente com os filhos, né? E entender que aquilo vai passar. E trazer para sua consciência, assim, que geralmente quando vem uma onda muito difícil, um movimento que é mais difícil de lidar, logo depois vem algo muito bom. Então, ter essa consciência é algo muito gostoso. Que alivia um pouco, alivia. Né? Então, é uma frase que eu carrego em mim, eu tenho tatuada no corpo, na minha alma, no meu coração. E eu entendi e aprendi isso na vida, né? Nas situações que foram acontecendo. E uma tarefinha é você saber ouvir esses momentos, esses sinais, porque eu falo que a gente tem um anjinho e um capetinho aqui o tempo inteiro na locução, né? Te falando coisas boas e coisas ruins. Então, dentro de um autoconhecimento, você saber discernir
o momento que é bom do momento que é ruim, do que... O ruim você nunca vai ouvir, né? O correto é esse, mas saber realmente que não. Né? Eu vou pôr na balança e vou excluir isso aqui, vou realmente trazer o que é de fato verdadeiro, lidar com a verdade, né? Eu falo muito para as meninas assim, é bem mais fácil administrar uma verdade do que uma mentira. Então, administre a verdade, fale a verdade, porque é algo mais fácil e leve para você. Então, ouvir muito bem esses questionamentos que na mente, porque a isso, mente mente, né, pra então, gente. E esse autoconhecimento parece que você fortalece esse observador. Porque você tendo esse observador forte, próprio, você vai falar, isso aqui é um capetinho, isso aqui é observar, né? Parar e observar tudo que está passando, porque esses barulhos, essas vozes, elas não param, pelo menos a minha, ele fica conversando comigo o tempo todo. Não para de falar. Aí você fala assim, peraí, ser um observador, peraí, o que está acontecendo aqui? Se tudo isso falhar, eu posso dar mais uma dica? Bora, vamos lá. Conversa com Deus. E ele é maravilhoso, eu também converso muito. E ele vai te falar a verdade. Ele vai te dizer. Só que eu vou te falar uma coisa. Falhar, não adianta ficar falando e não parar para escutar ele, não. Porque também a gente só quer escutar o que a gente quer. Não, tem que escutar. E tem que saber ouvir, saber quando ele fala, né? Aquietar e ele dá sinais o tempo todo. O tempo a gente que tá manobrando. Mas é aí que tá, é a tal das distrações. Distrações, estamos muito distraídos. O mundo tá distraído e a gente não presta atenção, tem muitos sinais. Né? Então, eu acho que a gente tem que procurar, e se tudo falhar, ou mesmo antes de falhar, conversa com ele. Vai com ele. Ele dá o caminho. Que uma resposta tem, né? Basta a gente saber discernir qual que eu vou ouvir, né? Porque ele vai te mostrar. Tá, agora para fechar de verdade, recebi aqui da produção, no meu ponto, olha. A gente tem que deixar uma um conselho para a Juliana dos 20 anos, para a Dani dos 20 anos, para a Miralda dos 20 anos. Miralda, você está se vendo com 20 anos de idade. O que você vai falar para você? Nossa, olha, Miralda, é o seguinte... Nossa, eu ia falar tanta coisa. Eu vou falar. Peraí. Miralda, esse é o caminho, tá certo. Continua, não desista. Pega mais leve, Só pega mais leve. Só pega um pouco com mais ansiedade, perceba que a ansiedade traz consequências, então cuida mais faz atividade física malha mais, mas o caminho é esse, você confia. Determinação é tudo, então vai em frente. Eu diria isso. E a Dani? Ela tá pensando. Nossa, eu tô pensando que é um monte de muita coisa que eu falaria aí. Mas eu daria força, segue nesse caminho, né, que eu tenho um caminho muito claro, assim, que eu escolhi, e cada vez mais ele está sendo consolidado. Então, tô pensando alto aqui. Eu acho que é isso, né, ficar muito atento. Eu falaria para essa Daniela de hoje que ter mais paciência. Eu quero fazer tudo, quero fazer um monte de coisas. Eu falo que hoje, gente, tem tantas possibilidades. Muito bom. Eu acho que essa tecnologia trouxe tantas possibilidades. Dá um anseio na gente, porque tem tanta possibilidade. É isso que eu te falo. Que eu acho assim, que por onde que eu vou, né? Porque tem muitas possibilidades. É igual você ir numa loja para escolher uma calça. Se tivesse duas, não era muito mais fácil? Escolher um filme. Hoje tem tanto de Você coisa. falou, hoje tem muita coisa, né? É muito mais difícil. Vai no supermercado, qual sabão em pó que compra? Gente, a parte das produtos de limpeza pra mim é o pior. Eu falo, eu tenho a maior dificuldade de escolher sabão em pó. Eu também. Então, a gente olha, às vezes, o valor, né, e pensa assim, esse preço tá alto, ele é bom. Olha que bobagem. Que bobagem, que podia falar, vou pegar mais baratinho, mas ele tá barato. Faz um estudo aí desse sabão pra eu ver. Gente, a mulher tem um bicho esquisito mesmo. Tem. 20 anos, olha pra Ju de 20 anos. Eu ia falar, calma. Calma. Calma mesmo, porque eu tinha, assim, sempre tive isso, mas enquanto mais nova, mais difícil de administrar, queria conquistar o mundo. Em 2 horas.
né? Então, assim, 2 eu horas, queria, aí, eu ó. achava que eu tinha que correr muito o tempo inteiro, contra o tempo, eu tinha que aprender, eu tinha que... Então, assim, eu falaria, calma e viva o momento presente, que é o que você tem agora, né? Chama presente, não é à toa, eu repito isso demais, porque é um presente que a gente tem. Então, calma, Juliana, viva o momento dos 20, viva o momento dos 30, dos 40 e logo mais os próximos anos, né? Então, a gente saber isso é muito bom. Mas quando a gente é mais jovem, a gente tem ansiedade. Então, ansiedade. calma pra fazer tudo. Eu acho que era isso que eu falaria também para Marina de 20, falo para as pessoas que têm 20, confia no processo. Se escuta mais e confia no processo. Essa coisa de conversar com Deus, tá no coração, faz com paciência, mas confia. Gente, tá tudo, nada acontece a Marina que não seja para Marina, né? Para Miraldo que não seja para você aprender. Então, fique mais atenta nos processos e confia. O que aparecer na sua vida é para você, né? Nada vem que não é pra gente aprender e pra gente não seguir. Que não é nosso, Então, né? vai na fé, Marina, vai dar certo. Vai demorar um pouquinho pra você. Não é só no seu tempo, né? Né? Ei, gente. Deus Muito dá. tantas Bom, coisas, hein, mulherada? Muito, a gente passaria o Isso é dia. só o início, viu, galera? Que você que ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, porque vai ser esse clima de descobertas, recomeços, angústias, felicidades. Porque vamos contar que a gente tem esse privilégio, porque os homens têm, mas eles não mergulham igual a gente, não fica doido igual a gente, né? Homem fala menos, Fala fala menos, pouco, acho que né? pensa menos, Acho que faz. curte menos, né? Não tem sei essa... se eles curtem menos, se eles Você sofrem sabe que uma vez eu menos. fui numa palestra do Isamitiba e ele falou assim que ele achava ótimo da palestra e sabia tanto de mulher que tinha, porque ele tinha certeza que aquilo que ele dissesse ia ser replicado muito mais. Porque se algum homem estava ali, alguém perguntasse como foi a palestra, a pessoa ia falar, foi ótima, ou foi boa, ou foi bom. Pronto, acabou. A E a mulher mulher, não, conta. olha, ele falou sobre isso, falou sobre aquilo, falou sobre... E adorei. contava tudo. Não é ótimo? A gente saber. tem uma outra Perfeito. sintonia. É perfeito, a sintonia. E a cá gente entre nós fala. somos mulheres, né? Não, Entre maravilhoso, nós. é um mundo a se descobrir maravilhoso. O Marley fala assim, a gente vai viajar, ele fala assim, é tão bom, eu vou daqui até lá, só a Ju falando e não repete uma história. Cada hora uma história diferente. Não tem rotina na Tem vida. coisa pra E contar. pergunta e responde também. Isso aí. A Pergunta e pergunta já é responde. pergunta com resposta. Me pergunta que eu vou responder. Então, quero aproveitar e agradecer mais uma vez essas mulheres maravilhosas. Obrigada pela presença, né, e essa sintonia que deixa esse canal mais especial. Nós estamos começando uma temporada do Entre Nós, só mulheres. Não sei, vai ser só mulheres? Vocês estão pensando sei, aí? Vai tem ter muita papo. coisa nova aí Muita por vir. coisa. Então, mas não perca, já garanta aí, inscrevendo no canal, acionando o sininho. Ainda funciona esse negócio de sininho? Porque eu tô Funciona. voltando pro YouTube, então já aciona aí porque você vai receber vídeo novo. E agradecer a audiência e até a próxima. Obrigada a Ah, você, Maria. Eu também Obrigada queria pela agradecer, oportunidade. foi ótimo, achei Que bom, maravilhoso gente. e sucesso, né, para esse início que seja próspero e como você deseja. Amém. Amém. Amém pra nós. Adoro um bate-papo, amei. Ai, gente, não é bom? Pode me chamar. Eu acho que é porque se a galera não tivesse que ir embora, a gente ficava aqui, ó. Até mais, gente. Obrigada. Beijo.